E aí, seres viajantes do tempo, espero que todo mundo esteja tranquilo na sua paz. E algo que eu quero só comentar rapidinho, assim, é que, rapidinho, a gente nunca sabe se esses vídeos vão ser rápidos ou não. Mas quero comentar que, tipo, esses últimos ensinamentos, e todos os ensinamentos que eu passo aqui, é algo que eu tô reproduzindo. Eu tô reproduzindo a partir do mesmo processo mental. Então, existe processos mentais similares. Por exemplo, se você vai se formar, se graduar em qualquer instituição, eles vão te passar um processo mental do jeito que você tem que fazer, certo? Então, eu tô reproduzindo aqui os mesmos processos mentais que outras pessoas, que outros seres tiverem. Por exemplo, o Wellington, o Brechtarian, que eu falei nos últimos vídeos, ele teve um processo mental semelhante ao meu processo mental, porque é o mesmo, como se a gente estivesse caminhando na mesma trilha, entende? Então, muitas coisas que ele adquiriu de iluminação, eu também adquiri de iluminação, independente se eu conhecia ou não ele. Porém, a gente se conhecia através das sinapses mentais que agem no inconsciente coletivo, né? Como se o nosso cérebro tivesse caminhando por uma trilha semelhante, porque os cérebros dos seres humanos são iguais, certo? Então, eu estou experienciando, né, essa vida no momento, estou experienciando essa realidade desse processo mental, porque é algo que inconscientemente e subconsciente eu já estava fazendo. E agora eu só meio que encontrei, né, a, a respiração, né, como se eu tivesse encontrado a respiração que estava dando força para eu seguir por essa trilha, por assim dizer, né? Essa semelhança de por ser da mesma espécie, né? Não sei. Então eu nunca, tipo, nunca sei não. Eu tenho coisas que são bem fixas assim que eu acredito, que eu realmente tenho esse entendimento, essa compreensão, porém tem algo que eu deixo muito aberto, que é a liberdade que eu tenho de pensar por mim mesma. Então eu faço isso também, né? No sentido de, tipo, não, nenhuma história vai ser igual a outra história, né, gente? Cada um vai ter a sua peculiaridade, cada um, ninguém consegue fazer a mesma coisa que outra pessoa fez. Porque cada um tem uma vivência, cada um tem uma linhagem, cada um tem seus ancestrais para dar conta, assim, né? Então são histórias completamente diferentes, mas que se alinham em um único objetivo, que é seguir a lei de Deus, por assim dizer, que é seguir a lei superior, que é seguir a realidade que foi que já foi escrita, que já foi desenhada, que já foi pintada muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás. Por exemplo, o processo de pensar de Jesus Cristo é um, né? O processo de pensar de Krishna é outro, o processo de pensar, né? De entrar numa egrégora. Quando você entra numa egrégora, você começa a pensar semelhantemente àquela egrégora, né? E eu gosto muito dessa oportunidade quando a gente encontra seres que têm ideias semelhantes, que já chegaram a colapsos mentais, onde a única solução seria essa que a gente está vislumbrando agora, né, da autonomia alimentar, da emancipação psíquica, da emancipação física também. Então, é semelhante, mas cada um tem o seu próprio ritmo, cada um tem o seu próprio sua própria caminhada e suas próprias coisas para lidar, por assim dizer, né? Então, muitas coisas que ele comenta eu acho semelhante, mas também eu acho muito. Eu tô achando muito rígido no sentido de, tipo, a gente é computador e a gente tem que instalar isso no nosso cérebro pra gente entender e seguir pra frente. Tipo, eu acho que isso é uma ótima forma de meditação, mas eu não acho literalmente que é isso, né? Eu não acho que é literalmente somos computador. Talvez a gente tenha se influenciado tanto por conta de vivermos em um mundo isso é foi normalizado, né? A criação de computadores, a criação de TVs, a criação de controles, a criação de telas, tudo isso foi, a gente cresceu vivendo nessa nova realidade, né? Então acaba
influenciando o jeito que a gente se comporta, entende? Por isso que é tão, por isso que a gente por isso que eu acho que ele relaciona dessa forma, né, que somos computadores, que somos como se a gente fosse como que ele fala, somos computadores, mas é como que a gente, como fôssemos computadores, né? Porque na verdade a gente é um organismo completamente perfeito, porém para o entendimento de algumas pessoas, tipo, no passado eu precisava me fixar na minha cabeça que ter uma imaginação, sim, simbolicamente imaginar que aquilo que eu queria excluir do meu cérebro, né, aquilo que eu queria esquecer, eu ia lá e colocava na lixeira, né? Eu imaginava isso acontecendo, mas a gente pode fazer isso de diversas formas diferentes. Depende a sua inclinação, né? A gente pode simplesmente imaginar e até realizar isso fisicamente, de colocar fogo em um papel com alguma coisa escrita, né? Então, tipo, tem várias formas de se expressar para conseguir aquilo que se deseja, né? E eu acho que explicar Deus é muito explicar Deus não tem como explicar Deus, né? A gente até tenta explicar Deus, a gente até fala sobre isso, a gente até busca de alguma forma entender e compreender Deus. Porém, eu vejo que Deus é o não saber. É justamente o não saber. Deus é o não saber, simplesmente deu. Como que a gente vai assimilar na nossa cabeça que um ser foi lá e criou tudo isso, simplesmente deu pra gente assim tudo, a vida inteira com toda a possibilidade e eternidade possível. E simplesmente deu, né? Deus. E criou a partir disso muitos eus, né? E projetamos nessas necessidades de estar em sociedade, em estar com vários eus, né? E vários egos se manifestando, etc. Mas tudo isso é óbvio que é muito diminuto no sentido de expressar o que é Deus, né? A gente não sabe o que é Deus, a gente pode criar a ideia de que é algo superior. Porque quando a gente cria a ideia que é algo superior, a gente entende que a gente pode se render a essa superioridade, essa soberania e se guiar a partir disso, né? E a partir de que existe essa vibração muito potente, muito forte, indestrutível, onipresente, onisciente, para a gente conseguir se conectar ao mesmo processo de pensamento o mesmo processo de lógica, de razão, de potência, de espiritualidade, que essa ideia de ser Deus, de resistir a um Deus, de manifestar Deus, de conhecer Deus, exista. E assim a gente consegue ir trilhando o caminho para nossa iluminação, né? Para a gente experienciar momentos de samadhi, para experienciar momentos de nirvana, para experienciar momentos de iluminação, de salvação, de amor. Então, tem várias questões nesse sentido. Eu só queria trazer um pouco isso para ficar entendível. É que eu não quero tentar explicar Deus, mas a gente tenta fazer isso porque aqui o meu tentar explicar Deus talvez crie-se a ideia do que é Deus para mim e eu consiga compreender melhor de que forma eu posso servir, de que forma eu posso servir esse Deus. Qual é o meu objetivo em servir Deus, que é essa potência, né, que rege, né, a sociedade, não tem imagem, não tem simplesmente nada para imaginar o que é Deus, é simplesmente não saber, é simplesmente não existir e a partir disso existir tudo, né? Então eu confio nisso, assim, né? Eu confio que é a nossa capacidade, a nossa potência psíquica que nos leva até lá. Por isso que eu digo que muitas coisas a gente tem que ir deletando do nosso cérebro, deletando da nossa existência, para a gente conseguir vislumbrar melhor, né, as possibilidades que é seguir o caminho de Deus, que é seguir a lei de Deus também, né? E não a lei da mãe terrena, por exemplo, que as leis da mãe terrena são simples, a gente plantar, colher, se nutrir, abençoar o alimento, né, e tá trabalhando nessas esferas terrenas,
Mas quando a gente quer se encontrar com Deus, se manifestar Deus, a gente tem que ir até o Pai Celestial. E qual que é o Pai Celestial, senão aquele que expande, né, o nosso psíquico, aquele que nos une com os anjos celestiais, que já tem uma proximidade com Deus, né, para nós mesmos ir se tornando, né, essa luminosidade pura de amor, de criação, né, que vem dos raios solares de Deus, por assim dizer, né, gente? Deus criou até o sol, então, tipo, Deus criou tudo, como que a gente vai definir alguém que criou tudo, né? Mas enfim, eu acho que talvez esse vídeo esteja meio esquisito, mas não sei, gente, eu só quero falar pra poder continuar a minha existência aqui, sabendo que eu estive falando, né, sobre esse fato, né, eu não quero colocar Deus em uma caixa dizendo que Deus são os nerds que criaram computadores. É tudo, gente, é tudo, 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 tudo. Não tem como dizer que é só uma coisa, né? É a união do todo, né? A potência psíquica do todo. É a potência psíquica que rege todas as almas e rege todos os corpos. Então, faz sentido, né? Então não é só simplesmente, né, enfim, só pra dizer um pouco que eu acho que Deus é muito maior e eu tô tentando entender isso, né? Então, tipo, eu não tô aqui só me explicando por algo que eu já tenho certeza. Eu tô aqui buscando compreender, né, essa potencialidade, essa luminosidade, buscando entender, né, essa força que rege o todo e tudo, né? E é, expressar também, né? Porque como eu sou uma pessoa que não tem não tem muitos seres para eu poder me expressar assim sobre isso, né? Eu venho aqui e falo com vocês. Por enquanto é isso, né, gente? Por enquanto eu tenho esse espelhamento, assim, daquilo que eu sou, né? Da minha própria imagem. E, e enquanto eu não sou a minha potencialidade, né? Enquanto eu não sou a minha autenticidade, enquanto eu não estou, né? Nessa vibração, enquanto eu tô nessa vibração mais kármica, né? Mais material, mais esdrúxula, mais bruta, aí é aquela coisa, né? Oi, tudo bom? Estou aqui olhando essa face, entendendo e buscando compreender que a minha jornada está seguindo, né? E quando às vezes a gente esquece, né, de se olhar, de se refletir para buscar, enfim, não sei, gente. Não sei se eu quero fazer esse vídeo.